Será que o diabo é realmente ruim? Nessa aula de hoje vamos falar exatamente sobre o arcano 15 do tarô, o diabo, que no decorrer da história, no decorrer dos tempos, sofreu muita influência negativa. Não só o significado da carta, mas também toda a representação que esse desenho tem. Nós podemos ver uma imagem aqui de duas pessoas acorrentadas, como se estivessem num purgatório, num sofrimento ou numa submissão, regidos por um ser que tem aspectos físicos humanos e animais, seja o chifre, o pentagrama invertido, as asas, enfim. Mas na verdade, estamos falando de uma imagem ancestral, também conhecido na alta magia como Bafomé, e nesse aspecto vindo através da regência de vários deuses dentro do paganismo, como o deus Cernunnos, que é o deus da floresta, deus Pan ou Fauno, que também na mitologia grega representa o protetor do ambiente natural. Então, quando vamos lá nas nossas histórias pagãs, trazendo esse aspecto, nada mais é do que um simbolismo da essência masculina e feminina unidos num único corpo. É a união do que está em cima está embaixo. É o equilíbrio entre os quatro elementos, além de representar fertilidade, prosperidade, saúde e vitalidade. E claro, com o passar do tempo, até para a igreja poder eliminar esse culto antigo da mente das pessoas, foi atribuído muitos aspectos negativos a essa imagem, colocando como o diabo, como algo ruim, como algo perverso. E quando vamos lá na nossa história antiga dos nossos ancestrais, isso nada acontecia. Na verdade, representava uma simbologia muito positiva, com muitas coisas boas. E claro, como o tarô também ele começou a ser desenvolvido nas épocas medievais, não poderia deixar de estar atribuído até pelos aspectos da igreja que essa seria uma carta negativa, que essa seria uma carta que poderia até comprometer a vida da pessoa. Lembrando que antes disso tudo, o tarô tinha 56 cartas, que no caso os arcanos menores, que faziam parte do jogo do trunfo. E como precisava de cartas de sorte para incluir nesse jogo, foram incluídos tempo a tempo um dos arcanos maiores. E o diabo, assim junto com o Papa e o Imperador, foram as primeiras cartas do trunfo a serem incluídas. Com o passar do tempo, as demais do nosso tarô também foram incluídas, e depois disso tudo tivemos o quê? A participação de pessoas estudiosas que desenvolveram a prática do tarô através, pegando esse jogo, que aí nessa época já tinha 78 cartas, aí a partir daí começou a utilizar o tarô como uma arte divinatória. Mas ok, já entendi todo esse conceito histórico. E o que então esse arcano 15 o diabo nos diz na hora da tiragem? Primeiramente, para esse arcano ser negativo, ele tem que vir na forma invertida, que aí ele compromete todos os seus significados. Ele não é um arcano positivo, mas ele também não é um arcano negativo. Ele é um arcano que traz a ideia de chamada de atenção para as atitudes humanas. Em outras palavras, nesse arcano, nós reunimos vários atributos que faz parte do nosso conceito: ego, sexualidade, os aspectos materiais e carnais. Logo, esse arcano, ele traz toda essa ideia do desejo, da vontade, da sensualidade. É o ser humano focado nas suas conquistas, nos seus objetivos materiais. E claro, a enaltação do ego, que nesse caso estamos falando do ego, que tem uma parte do ego que é muito positiva, que te dá direcionamento, que te dá autoconfiança, e logicamente, como tudo em excesso, esse ego em excesso ele vai ser prejudicial
para a caminhada do indivíduo. Mas esse arcano, ele traz bem toda essa ideia daquilo que é valorizado pelo ser humano, daquilo que traz como a energia base, daquilo que traz tudo o que o ser humano deseja para ser feliz. Então, logo, esse arcano ele não é negativo. Pelo contrário, ele é um arcano que te chama a atenção para dizer o que você realmente gosta, no que você realmente tem interesse, quais são os seus reais objetivos. E lógico, tirando esse aspecto invertido, que aí nós já podemos trazer a questão da falta da comunicação, a falta de amor próprio, falta de ego, perdas, decepções, falta de prosperidade, desistência, traições, que aí no caso a gente troca o aspecto da comunicação, que seria extremamente positiva para o arcano do diabo, e ele nessa posição invertida traz o que? As traições, pessoas falando demais da vida, ou situações te levando à difamação. E isso seria o seu significado invertido, trazendo uma ideia negativa. Logo, esse arcano também, se ele cair nessa posição com algum arcano antes ou depois que seja de grande força negativa, ele entra como uma ideia de alerta, uma ideia de atenção que deve ser tomado na hora da tiragem, na hora do aconselhamento do tarô. Então, para quebrar esse conceito que eu gosto muito de explicar para quebrarmos as nossas crenças limitantes, o arcano do diabo 15, ele tão longe é um arcano negativo, mas ele também não é positivo. Ele é um arcano neutro, que ele busca as verdades internas do consulente. Ele representa a nossa verdade, aquilo que somos, aquilo que queremos, aquilo que buscamos. Então, logo, de acordo com cada visão, de acordo com cada ótica que nós temos de vida, porque de repente o que é certo para mim é errado para o outro e vice-versa, cria-se esse universo de questionamentos perante esse arcano 15, o diabo. Logo, ele não é um arcano positivo, também não é negativo. Ele é o que precisa ser. Ele traz todos os aspectos manifestados no indivíduo, ele mostra que a pessoa tem que sim trabalhar a sexualidade dela, tem que trabalhar os aspectos de prosperidade, tem que trabalhar também toda a sua questão de ego, aquilo que você realmente busca. O que faz ele ser negativo ou positivo é o desequilíbrio desses aspectos que por vezes é muito positivo para a nossa caminhada. Ele pode ser negativo na ideia de excessos, excesso de sexualidade, excesso de ego, excesso de materialismo, ou também a falta, decepções, falta de coragem, falta de atitude. E o mais interessante, pegar aqui numa outra carta. Quando a gente analisa, por exemplo, aqui no tarô de Marsella, percebam que essa imagem traz os aspectos femininos e masculinos. Ou seja, nós estamos trabalhando no equilíbrio das energias. Todo mundo tem um pouco de masculino, todo mundo tem um pouco de feminino. E essa prática, essa energia em desenvolvimento é uma das coisas que garante que o indivíduo torne-se feliz e realizado. E esse é um arcano também muito relacionado àquela nossa questão da comunicação com o mundo. Eu gosto até de fazer uma associação que parece Exu na nossa vida, né? O Orixá Exu, que caminha por todos os mundos, que caminha por todos os lados, se comunica com todo tipo de pessoa e situação, não é bom nem ruim, só está no mundo para ser feliz. É muito a ideia que esse arcano traz. Ele é muito julgado do mesmo jeito que o Orixá Exu, que traz aquela ideia de ser algo perverso, de ser algo ruim. E não, na verdade, só está dizendo verdades sobre os nossos reais desejos. Todos nós temos esses desejos internos, todos nós buscamos prosperidade, buscamos conquistas materiais, realizações, buscamos também a energia da sexualidade.
Tanto que em muitas práticas indianas isso é levado muito em consideração através do chakra básico e através da Kundalini, que movimenta essa energia do corpo. Existem até pesquisas que diz sobre isso, que essa energia sexual ela influencia diretamente nos aspectos de prosperidade. É tanto que o indivíduo que por muitas vezes está com problemas financeiros, a sua sexualidade cai também, o seu desejo, o seu libido cai. Ou seja, quando falamos do arcano 15 o diabo, estamos falando daquilo que realmente desejamos. Não é um arcano bom, não é um arcano ruim, ele é o que é. O seu significado só vai mudar de acordo com toda essa energia que ele traz relacionada aos nossos aspectos carnais, se caso esse arcano vier negativo, no caso invertido, ou com cartas negativas rodeando esse arcano. Aí, ao invés de ser só uma resposta negativa, pode ser também um aspecto de alerta. Aquilo que o consulente está deixando de fazer para ser feliz, para ser realizado e para despertar a sua energia pessoal. Como eu costumo dizer, os nossos ancestrais cultuavam essa figura por algum motivo, porque é uma figura próspera, é uma figura energética, é uma figura de vitalidade. E por decorrência do tempo, foi colocado como algo ruim, crenças limitantes. Vamos então quebrar essas crenças limitantes. Essa imagem, essa figura que o tarot traz não é negativa, pelo contrário, ela é muito positiva, ela é viva, do mesmo jeito que as energias de vários deuses, como por exemplo o Orixá Exu, não é ruim. A maldade, o lado ruim, está na mente das pessoas. Todas essas formas de energia, elas são positivas e elas resgatam exatamente aquilo que desejamos, que é felicidade, prosperidade e abundância. Um grande beijo para você, te vejo no próximo encontro.